Paz, o Senhor Jesus, povo de Deus, como que você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos de mais uma aula. Por que que Deus fica em silêncio na tua vida? Por que que Deus está calado quando você clama por resposta, mas Ele não responde? Nós vamos falar hoje nesta aula para você. Amém? Vamos orar antes, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai, nós reconhecemos que não temos nada, que Tu és o dono da sabedoria. Senhor, fala conosco. Fala conosco, meu Pai. Fica conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus, no capítulo 27, a partir do 46, fala o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Existem momentos em nossa caminhada que parece que Deus, ele permanece em silêncio. Parece que Deus, ele está calado, Deus não quer falar. Você ora e não há resposta. Você busca, mas você não consegue ter a direção que você precisa. Você clama e parece que o céu ele permanece fechado. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, mas houve um momento ali, no momento que ele mais precisou, Deus permaneceu calado. Talvez você esteja passando por essa situação, no momento que você mais precisa, Deus permanece calado. E por quê que Deus permanece calado? Será que Deus, na verdade, ele abandonou Jesus? Você já se sentiu abandonado, desamparado? Você vai no culto, pede ao Senhor, Pai, fala comigo, Senhor, fala comigo. Levanta um vaso, Senhor, levanta um servo teu para falar comigo, mas infelizmente parece que Deus não fala. Deus ele fala com o irmão à direita, fala com a irmã à esquerda, o culto termina, todos vão embora e aquela resposta que você tanto precisa, parece que Deus não responde. Você já sentiu isso aí na sua vida? Comente aqui para mim se algum momento você clamou por resposta e Deus permaneceu em silêncio na tua vida. Então, o desespero da nossa alma é tão grande que aí nós pensamos, bom, já que Deus não falou aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou para outro culto. E aí nós vamos na tarde da bênção, na manhã da bênção, na madrugada da bênção, vamos para a vigília, vamos frequentar outra igreja porque nós achamos que Deus não fala conosco. E talvez se nós formos em outro lugar, Deus vai falar conosco, mas o culto até foi uma bênção, a palavra foi maravilhosa, mas aquela direção que você precisa, ó, Deus permanece em silêncio. Você já sentiu isso em tua vida? E isso é normal. Por quê? Porque nós somos guiados pela voz do Espírito Santo e nós não queremos ouvir outra voz a não ser a voz do Espírito Santo. Então nós queremos tomar a decisão certa, a decisão correta, mas Deus permanece calado. E nós vamos entender quantas vezes você já abriu a Bíblia e aí colocou o dedo em cima e pediu, Senhor, fala comigo. Mas aí você abre a passagem da Bíblia e a passagem não tem nada a ver com aquela direção que você está pedindo. Quem nunca fez isso? Aleluias, quem nunca fez isso? Bom, e aí nós vamos entender quantas vezes você também telefona para aquele profeta, para aquela pessoa que você acredita que Deus fala com ela, e você pede, irmã, ora por mim, irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, porque você está desesperado, você quer uma resposta de Deus, aí você liga, o telefone toca, ele te atende, ele ora por você, e a oração foi uma bênção, mas quando você desliga o telefone, não tem nenhuma resposta daquilo que você precisa, e quem nunca já viveu isso? O silêncio de Deus nem sempre significa a ausência de Deus, nem sempre. O silêncio de Deus nem sempre significa que Deus ele te abandonou. O silêncio de Deus, ele representa algumas coisas. Por que que Deus ele fica em silêncio? Primeiro, Deus fica em silêncio para nos ensinar a esperar. Segundo, Deus fica em silêncio porque Ele quer que nós venhamos confiar nele. E terceiro,
Por que que Deus fica em silêncio? Deus permanece em silêncio quando nós estamos em pecado e somos rejeitados pelo Senhor. Ele também fica muito mais em silêncio quando ele quer provar a nossa fidelidade a ele. É como se você estivesse dentro de uma sala de aula, fazendo a tua prova e neste momento você não pode socorrer ao professor. Você não pode socorrer porque é um momento de prova, é um momento da decisão, é um momento que você precisa fazer isso sozinho. Então Deus permanece em silêncio. Aleluia. Bom, então o primeiro silêncio de Deus, como consequência do pecado e da rejeição, nós podemos lembrar de algumas passagens da Bíblia, como nós falamos na outra aula, que Deus, ele permaneceu em silêncio, 400 anos de silêncio. Se você não participou dessa aula, volte um pouco e veja o contexto histórico. Por quê? Deus permaneceu em silêncio por 400 anos. Ele não falou nada, mas alguma coisa aconteceu. Volte nessa aula para você entender. Amém? Então, lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então, nós entendemos aqui nesse versículo que o nosso pecado fazem separação entre nós e Deus. E Deus, ele permanece em silêncio quando nós estamos em pecado, quando nós somos rejeitados por ele, sim. Por quê? Porque Deus, ele não fala aonde não há espaço para a sua voz. Deus, ele fica em silêncio. Deus silencia para que você perceba o que você precisa ser tratado. É por isso que Deus muitas vezes não fala com você. Será que algo em nossa vida precisa ser tratado? E Deus está em silêncio por causa disso? Deus, ele não grita. Aonde o pecado, ele é abafado. E a voz dele é silenciada. Deus não fala. E isso aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O Senhor deu ordens para Saul. Mas Saul, ele repreendeu essas ordens. Saul, ele não cumpriu essas ordens. Por exemplo, no primeiro capítulo de Samuel, no versículo 13, diz: o profeta vai a Siló oferecer sacrifícios e ele manda Saul esperar. E o povo estava pressionando Saul, porque ele precisava naquele momento. Pessoas vão te pressionar para que você faça algo naquele momento. Mas no versículo 8, Saul responde: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Como Samuel mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. E sabe o que isso me alerta para nós? Não tome decisões debaixo de pressão. Não tome decisões precipitadas. Espera. O povo estava pressionando Saul. Saul, toma uma decisão. Saul, toma uma postura. Faça alguma coisa. Porque o profeta Samuel não estava ali naquele momento. Mas o Senhor está nos ensinando, não tome decisões no momento errado. Não tome decisões precipitadas debaixo de pressão de ninguém. Calma, espera, porque Deus vai falar com você. Então, isso nos traz um grande alerta, que nós não podemos tomar decisões precipitadas. O povo, infelizmente, ele é terrível. Ele te pressiona para que você tome uma decisão, para que você tome uma postura, e quando a situação sai do descontrole, sabe quem ele vai culpar? Você. Exatamente você. A multidão começou a ir para casa. E a Bíblia diz, a história conta que Saul, vendo aquele povo indo embora, vendo aquele povo todo ali saindo, Saul ficou agoniado. E o que eu aprendo aqui com isso? Se não for do jeito do povo, infelizmente as pessoas vão embora mesmo. Mas nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor. Não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor. E aí Jesus, ele começou a pregar um sermão.
Só que esse sermão foi um pouco mais duro, um pouco mais sólido. E aí o que aconteceu? Quando todos eles ouviram o sermão de Jesus, a Bíblia diz que todos começaram a ir embora. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 67, diz: Então Jesus perguntou aos 12, porque todos foram embora. Então permaneceram só os seus discípulos. Aí o Senhor perguntou aos 12: Será que vocês também vão se retirar? E aí, Simão Pedro, ele respondeu: Senhor, para quem iremos nós se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Então fique com o Senhor, ainda que a palavra seja dura, ainda que seja uma palavra de correção, permaneça no Senhor. Não abandone o Senhor, porque há dores, há situações difíceis estão acontecendo em tua vida. Permaneça firme na presença do Senhor. E o Senhor está falando conosco: calma. Calma, não se apresse, não ceda debaixo de pressão, não ceda, calma. Calma, porque o Senhor, ele não é tardio em sua promessa, mas ainda que todos achem que está demorando, Deus ele cumpre na hora exata. Deus vai cumprir a promessa em tua vida na hora exata. Todos olham para você e acham que está demorando, e o Senhor está falando com você: calma, tenha paciência, o Senhor vai cumprir a promessa em tua vida na hora certa. Aleluia. Então a Bíblia diz que Saul, ele não esperou. Saul, ele não esperou. E aí o que Saul fez? Ele fez o sacrifício que não era para ter feito. No versículo 10 diz: Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, e Saul saiu ao encontro de Samuel para o saudar. Versículo 11 diz: Samuel perguntou: O que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, que os filisteus já tinham se ajuntado em Mixmar, eu disse comigo: agora os filisteus viram contra mim a Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor, assim forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse ao Senhor. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, seu Deus, que lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas depois de tudo isso acontecer, a sensação que dá é que parece que Deus ele deu uma nova oportunidade para Saul. Saul ele foi para a guerra, mesmo debaixo de repreensão. E mesmo assim, ele não obedeceu à ordem do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 1 diz: Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei de Israel e o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-o no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Esta foi a ordem. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, pois ovelhas e camelos, e juntamente de todos. Então a ordem do Senhor foi para que Saul ele viesse exterminar tudo. Aleluias. Versículo 10 diz: Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo no versículo 11: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Aleluias. Samuel madrugou para encontrar com Saul pela manhã, mas anunciou a Saul: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou a descer a Gilgal. 13. Samuel encontrou Saul e lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, já que você executou as palavras do Senhor, já que você obedeceu às ordens do Senhor, Samuel perguntou para Saul: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de boi são esses que eu estou escutando, Saul?
Versículo 15, Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Aí no versículo 20, então Saul disse a Samuel, pelo contrário, eu obedeci à voz do Senhor, sim, pelo contrário. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei do Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Quer dizer, você conhece essa história? Infelizmente, Saul, ele não obedeceu à voz do Senhor. Deus mandou destruir tudo, tanto o rei como os animais, tudo. Mas ele fez o quê? Ele trouxe o rei, ele trouxe o melhor das ovelhas, ele trouxe o melhor dos bois, ele trouxe o melhor aos olhos dele. E eu aprendo aqui com esta lição aqui. Muitas vezes, aos nossos olhos parece ser bom, mas aos olhos de Deus não é bom. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Talvez você olhe para a situação e fale, isso é excelente. Mas Deus sabe que muitas vezes aquilo que você olha e acha excelente para Deus não é. Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que nós entregamos para Ele é verdadeiro ou não. E aí no versículo 22 diz, porém Samuel disse, será que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício do que em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e um culto a ídolos ao lar. Para você ter rejeitado a palavra, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel, pequei. Ele confessou que ele pecou. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Pequei, temi o povo e dei ouvidos à voz deles, mas a sensação que Deus tinha dado uma segunda chance para Samuel, mas ele desprezou a segunda chance. Será que você está vivendo a mesma coisa que Saul? Deus está te dando uma oportunidade para você começar do zero, para você começar da forma correta. E Deus está falando com você, faça aquilo que eu te ordenei, faça da maneira correta. Aleluia. Então, Deus, ele fica em silêncio. Quando ao invés de nós ouvirmos a voz de Deus, nós ouvimos a voz das pessoas. Aleluia. E foi isso que aconteceu com Saul. E aí no versículo 25 diz, mas agora peço que você me perdoe do meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Olha que lição que eu aprendo com esta palavra. Quando nós andamos com pessoas que Deus as rejeitou, Deus também pode nos rejeitar. Então, ande com pessoas que estão debaixo da obediência do Senhor, que você será abençoado. E aqui no versículo 27 diz, quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda, ele queria força aquilo, ele não entendeu a mensagem de Deus. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou das mãos do reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Olha que palavra difícil. Então Deus não vai falar conosco aquilo que nós já sabemos. Às vezes você tem pedido ao Senhor, Senhor, fala comigo, mas será que você não quer ouvir a tua voz e não a voz de Deus? Se Deus já falou, então descansa o teu coração. Não insiste no não que Deus já te deu. Não insiste no não que Deus já te deu. Se Deus já falou conosco, por que nós estamos desobedecendo ao Senhor? Então, se está fora, por exemplo, da palavra do Senhor, Deus já falou. Às vezes nós queremos ouvir o que não está na palavra. Se aquela direção que você precisa está fora da palavra do Senhor, então você já tem a resposta que você precisa. Aleluia. Se está fora da palavra do Senhor, então Deus já falou. Eu vou repetir, se está fora da palavra do Senhor, Deus já falou contigo, você não precisa de mais resposta. E aí em 1 Samuel, no capítulo 28, no versículo 6, diz, Saul
consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e o consulte. E os servos responderam: há uma mulher em Herdor, que é médium. Então, olha que situação. Se Deus está em silêncio em tua vida, respeite. Se Deus está calado, respeite. Não saia desesperado de um lado para o outro, tentando buscar a voz do Senhor Jesus, tentando forçar a barra, muitas vezes pagando a profetas, dando elogio para profetas, para você ouvir a voz do Senhor Jesus. Saul, ele fez isso. Se Deus já tinha falado com Saul, por que que ele foi correr atrás de outras pessoas, infelizmente atrás de médium, atrás de falsos profetas? Olha que situação delicada. E Deus está falando conosco. Se Deus está em silêncio, permaneça no silêncio do Senhor, porque Deus está trabalhando. Se Deus está em silêncio, respeite o silêncio do Senhor. Não saia desesperado de um lado para o outro. Eu volto a falar, em busca de ouvir a voz do Senhor. Calma, tenha paciência. Se você está buscando a resposta, Deus ele te diz neste momento: calma, calma. O meu silêncio nem sempre significa que eu te abandonei. Talvez você esteja numa prova e Deus está só observando se você vai concluir essa prova no momento exato. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, que o silêncio de Deus também, na verdade, é uma prova de nossa confiança diante de Deus. Aleluia. Se Deus está em silêncio em tua vida, será que Deus não está provando a tua fidelidade? Se você vai permanecer ainda fazendo aquilo que Ele colocou em tuas mãos? Aleluia. E o maior exemplo que eu posso falar é o próprio Jesus. Jesus estava na cruz, Jesus estava clamando pela voz do Senhor, mas Deus permaneceu em silêncio, porque o plano precisava ser completo, o plano divino precisava ser concluído por Jesus. Então, por este motivo, Deus permaneceu em silêncio. Será que Deus te pediu algo? E você ainda está clamando para que Deus te responda, se Ele já te respondeu? Então Deus está falando com você. Ei, se Deus já falou com você, pare de buscar outras aprovações. Deus já falou o que Ele quer que você conclua o plano do Senhor. Por quê? Porque o propósito é maior do que o alívio momentâneo que você precisa da voz do Senhor Jesus. Deus, Ele confiava tanto em Jesus, que Jesus iria até o final. E isso muda tudo. Será que Deus confia em você, que você vai seguir o plano, ainda que Deus não responda nada? Será que você é confiante para o Senhor quando Deus colocar uma obra em tuas mãos e Ele sabe que você vai continuar a obra ainda que Deus permaneça calado? Aleluia. E isso muda tudo em nossa vida. O silêncio nem sempre significa rejeição do Pai. O silêncio pode ser Deus confiando algo em tuas mãos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quer dizer, Jesus, ele não desceu da cruz por causa da sua dor momentânea que ele estava vivendo. Deus estava em silêncio, mas ainda estava no controle. Deus talvez esteja em silêncio em tua vida, mas Deus ainda está no controle. Aleluia. Quando Deus, ele se cala, sabe o que ele está falando? Eu confio em você para continuar a obra que eu coloquei em tuas mãos. Aleluia. E o silêncio é um teste de Deus, da nossa maturidade espiritual. Aleluia. Se Deus já falou com você, Ele não precisa confirmar, porque Deus não é menino, Deus não muda de palavra. Se Deus já falou, permaneça na palavra, na primeira palavra que Ele falou na tua vida. Se Deus já te explicou todo o projeto, todo o plano, todo o trajeto, então pise pela fé. Foi isso que aconteceu com Abraão. Se você está vivendo um silêncio de Deus, pergunte para você mesma: será que eu pequei contra o Senhor? Ou o Senhor está me reprovando em alguma coisa? Ou será que Deus está colocando algo em minhas mãos que eu preciso concluir? Faça essa pergunta para o Senhor. Agora, se você não pecou, se Deus não te rejeitou e se Ele está apenas confiando a obra que Ele colocou em tuas mãos, então descanse o teu coração. O silêncio de Deus, muitas vezes, é para nos provar.
nos provar. Será que ela vai continuar nessa obra ainda que eu permaneça calada com ela? Já imaginou? Se no momento da cruz, quando Jesus ele clamou pelo Pai e esse Pai não respondeu, Jesus tivesse descido da cruz, já imaginou aonde você estaria? Porque Jesus é o maior exemplo da humanidade. Jesus, ele foi humano e Deus 100%. Então, nós precisamos aprender com Jesus. Permaneça. Ainda que Deus está calado em tua vida, permaneça. Quem crer em Deus não precisa de prova para continuar, não precisa de provas palpáveis para continuar. Nós não somos Tomé, nós precisamos se